A seguir, um vídeo onde um protestante insinua claramente que a Igreja Católica é uma seita. Pode uma pessoa salva permanecer muito tempo em uma seita? Absolutamente. Não, ela não permanecerá. Por quê? Porque ao ser salva, os seus olhos se abriram. E quando ela tiver os seus olhos abertos, ela vai enxergar que ela estava no erro, no engano. É por isso que é importante você ler a confissão de fé da sua igreja, entender o que realmente ela acredita, para que você não esteja em um lugar onde não é uma igreja, e sim uma seita. Um católico descobre que Maria não pode ser venerada. Você acha que esse católico ele vai ficar ali na igreja ou ele vai sair? Ele vai sair. Então, quando você entende que você é uma pessoa salva e você entendeu os conceitos da fé e você descobre que aquelas práticas não estão de acordo com as escrituras, você deve sair daquele lugar. Porque uma pessoa que foi salva não vai permanecer em uma seita. Cada uma que a gente tem que escutar, né? Então vamos lá. A primeira parte do vídeo é interessante. O pastor Paulo Júnior ele diz que uma pessoa salva não pode permanecer em uma seita. Aqui eu já refuto esse argumento dizendo o seguinte, partindo de um pressuposto que é até protestante. Um bebê é salvo, segundo a maioria dos protestantes creem assim, um bebê é salvo, ele não irá para o inferno de forma alguma. Certo, a partir desse pressuposto de que um bebê é salvo, eu já refuto o pastor Paulo Júnior. Por quê? Ele argumenta que um salvo não permanece em uma seita. Supomos que um bebê nasça, viva os seus primeiros dias de vida, os seus primeiros meses, no meio de uma seita. Esse bebê é salvo, mas a mamãe e o papai levam sempre para as reuniões daquela seita. O bebê, por si, irá renunciar a essa seita? É lógico que não. Portanto, aqui cai por terra o argumento do pastor, que é um raciocínio muito raso, muito incoerente. Nem sempre que uma pessoa é salva, quer dizer que essa pessoa vai renunciar a uma seita se fizer parte dela. Existem pessoas numa ignorância tal, que até a Igreja Católica admite isso, que serão salvas mesmo fazendo parte de seitas, fazendo parte de grupos que não estão em comunhão com a Igreja Católica. Isso é fato. Esclarecido isso, que nem sempre que uma pessoa é salva, ela deixa de fazer parte de uma seita, vamos para a segunda parte do vídeo, que é interessante. Esse rapaz que aparece na segunda parte do vídeo, ele tenta argumentar que se uma pessoa está lá na Igreja Católica, que aceita a suposta seita que ele usa como exemplo, essa pessoa ela vai ter que sair de lá. Por quê? Essa pessoa descobre que venerar Maria é errado, não está certo, portanto vai ter que sair da seita chamada Igreja Católica Apostólica Romana. É difícil. Eu tenho que fazer duas colocações sérias. Primeira, se a Igreja Católica que esteve lá desde o início, desde o primeiro século, a Igreja Católica que sofreu perseguição nos primeiros séculos da sua existência, muitos padres da Igreja derramaram seu sangue, e aqui eu abro um parêntese, porque os protestantes pegam essa história do Coliseu Romano, da perseguição do Império Romano, e eles tentam atribuir essa história como sendo parte da história da sua denominação. Aí cantam a perseguição, não parou a igreja, são muitas músicas protestantes, inclusive algumas delas até bonitas, emocionantes, que contam a história da perseguição da igreja como, infelizmente, se fosse daquela denominação protestante, como se fosse a história passada daquela denominação protestante. Mas, enfim, eu tenho uma péssima notícia para quem pensa assim. A igreja perseguida no passado, a igreja que vocês cantam em suas músicas muito bonitas, às vezes emocionantes e realistas com relação à perseguição, essa igreja perseguida não era a sua denominação. Sinto dizer, essa igreja que sofreu foi a Igreja Católica. Então a primeira coisa que eu tenho que pontuar é isso.
a igreja perseguida que derramou sangue nos primeiros séculos do cristianismo, infelizmente não é a sua denominação. Isso é fácil você descobrir. A sua denominação surgiu no século XVI. Ou melhor, pode ter surgido muito depois disso. Ela surgiu a partir do século XVI. Então a igreja que sofreu lá no início, a igreja primitiva, era a igreja católica, só pode ser ela, não cabe outra. Isso já está pontuado, bem esclarecido. A igreja dos primeiros séculos é a igreja católica, é a igreja do passado, é a igreja do presente, é a igreja do futuro. Ponto. Isso já está muito claro. Então não se enganem atribuindo o passado da igreja católica à sua denominação que é recente. Isso é indiscutível, a sua denominação não estava lá, ela não sofreu a perseguição do Império Romano, não derramou sangue pelo Evangelho. Essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. Então a Igreja Católica tem essa qualidade de ter sofrido por Cristo. Então se a Igreja Católica, que viveu a perseguição, que sofreu essa perseguição, ela é uma seita, essa igreja que não negou a Cristo, não negou a sua doutrina, eu pergunto, o que é a sua denominação, irmão? O que é a sua denominação? Se a Igreja Católica tem todo esse histórico, tem toda essa bagagem de sofrimento por amor a Cristo, pergunto novamente, o que é a sua denominação? O que é o seu grupo religioso? Outro ponto que eu quero colocar. Indiscutivelmente, atrelado a isto que eu falei, a Igreja Católica tem 2000 anos aproximadamente de existência. Se essa igreja, que nasceu com Cristo e os apóstolos, foi fundada por Cristo, estabelecida através da pregação apostólica, se essa igreja que tem toda essa bagagem histórica, teológica, essa igreja que resistiu às heresias, enfrentou heresias, condenou heresias, fez a doutrina verdadeira prevalecer, se essa igreja que tem todo esse currículo é uma seita, me diga o que é a sua denominação. E ainda eu quero acrescentar o seguinte, é uma pergunta, é um desafio também. Onde que ele descobriu que Maria não pode ser venerada? Dentro dos seus 66 livros da Bíblia protestante. Me mostre onde diz que Maria não pode ser venerada. Só isso que eu quero. E para finalizar, antes que eu finalize, só uma coisinha quero lembrar você que acompanha esse vídeo, nos ajude a chegar mais longe. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe se possível. Agradeço muito, estará ajudando bastante o nosso canal. Última coisa que eu quero pontuar aqui. O canal desse rapaz é um canal grande, tá? Realmente grande. Eu deixei um comentário lá e fiz um desafio para ele provar que a Igreja Católica é uma seita ou para a gente debater aqui qualquer doutrina da Igreja Católica que ele contestar. Eu pergunto a vocês, deixem aqui abaixo nos comentários. Vocês acham que ele irá responder este meu comentário? E vou além. Vocês acham que ele irá aceitar o desafio que eu fiz de um debate sobre qualquer doutrina católica? Eu tenho praticamente certeza que não. Infelizmente, a maioria gosta desse tipo de polêmica de comentário para realmente chamar a atenção e ganhar like. Eu tenho que dizer que até de forma irresponsável com a própria salvação, com a seriedade da própria fé. Às vezes as pessoas tratam a fé como simplesmente uma simples ideologia que pode ser entendida de qualquer forma, pregada de qualquer forma. Não. Há uma fé, há uma doutrina verdadeira. Com isso, tenhamos prudência e responsabilidade. Até o próximo vídeo.